Olá, tudo bem? Mais um Psicologia e Fé. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do Salmo 131, um salmo escrito pelo rei Davi. É um salmo curtinho, apenas 3 versículos. O primeiro versículo diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É extremamente interessante a expressão do versículo 2, quando ele diz que ele fez calar e sossegar a sua alma. Nós acreditamos que somos constituídos de espírito, alma e corpo, ok? O espírito do homem é com quem o Espírito de Deus se relaciona. Então, as coisas espirituais, elas se discernem, são discernidas espiritualmente. A alma é aquela condição humana de sentimento, de vontade, emoções, etc. E o corpo humano é a parte física, não menos importante, mas é a parte mais concreta, né, visível do ser humano. E ele diz aqui algo extremamente interessante. Ele diz que ele fez calar e sossegar a alma dele. Ele passou a dar um comando para a sua alma. Diante das circunstâncias difíceis que ele vivia, que ele estava vivendo, ao invés de se submeter aos seus sentimentos, se submeter às suas emoções descontroladas ou a emoções descontroladas, ele decidiu por fazer calar a sua alma. Então, primeiro, é um comando de que a alma ficasse calada e não falasse. A voz da alma deixou de ser ouvida e ele provavelmente passou a receber uma direção do próprio Espírito de Deus, porque ou nós nos submetemos àquilo que Deus fala, ou nós nos submetemos àquilo que a nossa alma tende a se comunicar, tende a comunicar a nós. Então nós temos a tendência de ouvir ou a voz do Espírito no nosso espírito e conduzirmos então a nossa vida segundo as coisas de Deus, segundo a vontade de Deus, ou nós ouvimos a voz da nossa alma perturbada pelos traumas passados, pela história de vida que vivemos, pelos pensamentos que temos, né, pensamentos que são muitas vezes confusos, palavras de maldição que ouvimos a nosso respeito e passamos a acreditar que aquilo era verdade e passamos então a viver desgastados emocionalmente, debaixo daquela pressão que tantas vezes vira opressão e a gente vai convivendo com aqueles fantasmas do passado, com medo das coisas, ansioso, preocupado, tenso, né, com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, e vamos vivendo assim de uma forma menor, né, de uma forma turbulenta emocionalmente. Então ele fez calar a alma e ele fez a alma dele sossegar. Ele fez com que a alma dele tivesse paz. A paz de Cristo que excede, como diz o apóstolo Paulo, excede todo entendimento. Existe uma paz que ela vai além da compreensão humana, ela vai além da possibilidade de nós raciocinarmos e entendermos que paz é essa e como é que ela atua. Então é uma paz que vem de Deus, que vem por essa manifestação da presença de Deus. E aqui ele continua dizendo que ele se tornou como uma criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Existem duas ideias, uma delas é que a criança que acabou de mamar, então está no braço da mãe e está alimentada, se sentindo saudável, enfim, né? Ela se aquieta porque está satisfeita
ela então fica no braço da mãe, dorme muitas vezes, né, logo após aquela mamada, porque se sente suprida. Essa é uma ideia. A outra ideia é que essa criança desmamada significa uma criança que já não mama mais, né, mas que ainda assim se aconchega nos braços da sua mãe e é capaz de sossegar e é capaz de se sentir em paz, né? O fato importante é que ele fala sobre esse contato com a mãe, que é uma figura ímpar, né? A nossa mãe, que fala de amor, de afeto, de tranquilidade, de paz. E ele diz então que ele fez calar e sossegar a sua alma, assim como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. E ele diz, como essa criança é a minha alma para comigo. Então veja que Davi, ele traz a responsabilidade para ele sobre a questão emocional dele. Ele se compromete com ele mesmo em viver em paz internamente. Nossos conflitos, nossas questões passadas, são elas, quando não tratadas, quando não resolvidas, são elas que perturbam a nossa existência, nos impedindo muitas vezes de alcançarmos o sucesso, a realização, alcançarmos resultados que poderíamos alcançar, porque vivemos intranquilos, vivemos insatisfeitos. Hoje nós temos uma sociedade insatisfeita que busca cada vez mais ter, possuir, realizar, ao invés de se sentir tranquila com aquilo que já tem, com aquilo que é capaz. E as pessoas estão indo em busca de mais, de mais e de mais, querendo ostentar, e um mundo, uma sociedade, eu diria, vazia de sentido, vazia de propósito, vazia de significado. Então, Davi, ele fala sobre estar tranquilo, estar em paz, né, e realizado com a vida dele. Onde a gente tem a história de Davi, você tem vários fatos, várias circunstâncias que foram extremamente desagradáveis, né, que ocorreram com ele: perseguição, traição, abandono, enfim, menosprezo, muitas situações que ele viveu, constrangido, os inimigos atormentando, ele tendo que impor posições, lutas. Ele era um guerreiro também. Então você tem essa condição antiga, anterior, em que as coisas estão ali acontecendo, pressionando, e Davi está dizendo, olha, eu não vou viver mais segundo os meus pensamentos, segundo a minha história passada, eu quero viver em paz. 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre a necessidade de nós sermos santos, tanto na nossa alma, quanto no nosso espírito e quanto no nosso corpo, né? Sermos irrepreensíveis, ou seja, nós temos a capacidade de organizarmos o nosso ser, a nossa individualidade, de maneira que tanto o espírito quanto a alma e o corpo vivam em unidade, em harmonia, melhor dizendo, possibilitando ao homem ser inteiro, ser uma pessoa com inteireza, com uma identidade, sabendo exatamente quem ela é, por que ela está fazendo o que está fazendo, o que ela quer ser, de que forma essa pessoa quer viver, qual o sentido da vida. Se eu tenho um sentido da vida, esse sentido precisa ser algo que toque nessas três áreas: espírito, alma e corpo. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito que eu quero viver, né? O que eu quero cumprir com a minha vida? Qual o legado que eu quero deixar para a posteridade? É importante pensarmos nisso. Então, qual é o legado? A gente quer aquela fama do BBB, passageira, transitória, ou queremos ser pessoas reconhecidas, conhecidas e reconhecidas por termos deixado um legado de paz, de vida, de cumprimento da vontade de Deus sobre a terra, onde
estaremos influenciando pessoas, filhos, discípulos, amigos, familiares, a cumprirem o potencial, né? Viverem o potencial, a capacidade que eles têm de vida. Então, quando nós não temos paz para com Deus, paz conosco mesmo, paz com as outras pessoas, fica muito difícil uma vida produtiva. É importante a gente aprender a calar e sossegar a nossa alma, aprendermos a lidar com as nossas crises, nossa ansiedade, nosso medo, nossa insegurança e vivermos uma vida de plenitude, ok? Aguardo você na próxima Psicologia e Fé. Um abraço, fique com Deus.